Marcos, capítulo 1, versículo 14, diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Apenas esses 2 versículos. Nós vamos continuar a nossa série de sermões aos domingos. É tudo sobre Jesus. E hoje nós vamos meditar no seguinte título: Jesus, o Deus pregador. Eu anotei Mateus aí no slide, mas é Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 15. O texto que nós lemos, irmãos, ele traz uma nova sessão a partir desse versículo de número 14. Nos primeiros versículos, Marcos, que é o mais sucinto dos evangelistas, tanto que o livro dele é o menor, registra que a profecia que está no capítulo 40, versículo 3 de Isaías, onde dizia que um mensageiro viria antes de Jesus, ela é cumprida em João Batista. Até o versículo 8 desse capítulo, os primeiros 8 versículos, Marcos, ele tem em mente o modo de vida que João vivia. Ele diz como João se vestia, ele diz o que João comia. Ele também foca no conteúdo da pregação de João. Nos versículos 9 ao 13, Marcos registra o momento em que Jesus é batizado. Ele registra também, mesmo que de forma sucinta, a tentação vencida pelo Messias no deserto. Essa nova sessão no texto, ela ocorre 1 ano após esses primeiros eventos. Quando a gente lê o Evangelho, a nossa tendência é achar que as coisas estão acontecendo versículo após versículo, dia após dia. Mas do versículo 13 ao versículo 14, a diferença é de 1 ano. Apesar de ter esse período de tempo, quando Marcos está registrando os eventos, há uma lógica, uma ideia contínua no texto dele. Após João Batista, o mensageiro que apresentou a Israel Jesus por meio do batismo, um batismo que o próprio Jesus pediu para passar, e logo após Jesus ter reafirmado a sua decisão de tomar sobre si o pecado do mundo, ele conta como Jesus triunfou no deserto contra Satanás. Paulo vai chamar Jesus do segundo Adão. O primeiro Adão fracassou no paraíso. Jesus, o segundo Adão, triunfa no deserto. O primeiro Adão fracassa e impede a nossa comunhão com Deus. O segundo Adão triunfa e dessa maneira pode cumprir a tarefa que havia sido proposta para ele. Marcos registra o tempo onde esses eventos ocorrem. E o tempo onde esses eventos ocorrem é no período após João ser preso. O texto conta para nós que depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia. Jesus é inteligente. Ele já sabia que esses mesmos que perseguiram a João, perseguiriam ele também.
Ele já sabia que a sua popularidade já estava começando a ficar conhecida, ao ponto de alguns saberem que ele, através dos seus discípulos, já estava batizando mais pessoas que o próprio João Batista. Jesus também sabe que vai chegar um momento no ministério dele que o embate com esses líderes religiosos, a perseguição desses líderes religiosos vai ocorrer. Ele sabe disso. Ele sabe, inclusive, que isso é inevitável. Mas ele não quer antecipar esse momento. Ele não quer antecipar esse embate, porque ele sabe que se ele antecipar esse embate, vai atrapalhar a obra que ele tem sobre os seus ombros. Sabendo disso, ele parte então para a Galileia. Mas ele não parte para ficar ocioso, embora Jesus tenha tido momentos de descanso. Nós vamos ver isso, alguns textos no Novo Testamento. Nesse momento, Jesus, ele parte para a Galileia, mas ele parte trabalhando. O texto no versículo 14 diz assim: proclamando as boas novas de Deus. Em outras versões vai estar pregando as boas novas de salvação. Jesus vai para Galileia anunciando que a salvação é um dom gratuito de Deus, e que nós, seres humanos, só podemos ser salvos por causa desse dom gratuito de Deus. Ele sai proclamando a seguinte verdade: a salvação, do início ao fim, é uma obra de Deus. É Deus que realiza essa salvação em nosso favor. Os homens estão acostumados a contar os grandes feitos, ressaltando outros homens. Hoje nós assistimos a final da Copa do Mundo e nós vimos que o jogador foi eleito o melhor jogador da Copa, o outro foi o grande artilheiro, o outro foi o grande goleiro, o outro foi a revelação. Nós exaltamos outros homens. Mas quando nós falamos da história da salvação, não tem como exaltar nenhum nome, nenhum homem, porque nós não somos dignos de salvação. Nós somos extremamente pecadores, e a nossa recompensa pelo nosso pecado é a condenação. A salvação, irmãos, é a história, aliás, de um Deus, do Deus verdadeiro, que quer salvar os homens e que envia o seu Filho para cumprir a própria justiça que Ele mesmo criou, para cumprir a própria lei que Ele mesmo estabeleceu, tudo isso para a glória dEle. A salvação é uma história de Deus. Nós apenas, irmãos, recebemos essa salvação. Nós apenas, irmãos, somos o alvo da salvação. Não é por nossa causa. Deus não olha lá do alto dos céus e olha para nós e fala assim: nossa, como eles são bonitos. Nossa, como eles são bonzinhos. Nossa, como eu preciso deles. Não. Deus nos salva, porque Ele na eternidade havia determinado dessa maneira, e Ele quer glorificar o nome dEle mesmo. Jesus ia proclamando as boas novas de Deus, e Ele dizia: o tempo é chegado, o momento chegou, é esse o tempo apropriado, é a oportunidade de ouro, é o cumprimento das promessas redentoras de Deus, é a hora da consumação. Consequentemente, ele diz: o tempo é chegado e o reino de Deus está próximo. Há uma discussão sobre a amplitude dessa expressão. O que Jesus queria dizer com o reino de Deus? Alguns vão dizer, o reino de Deus aqui se referia à obra de Cristo, de Deus no coração de cada pessoa, de cada eleito.
Outros vão dizer, o reino de Deus é o próprio ministério de Jesus na terra. Outros ainda vão dizer, o reino de Deus é aquele que ainda está por vir, algo vindouro, algo futuro. Basicamente, irmãos, quando Jesus fala que o reino de Deus está próximo, ele está incluindo tudo isso numa frase só. Ele está dizendo, o reino de Deus vai começar no coração dos eleitos. Ele está dizendo, o reino de Deus sou eu. O meu ministério. E ele está dizendo, o reino de Deus está próximo, porque está próximo mesmo de acontecer. Eu dei início a esse processo. Mas Jesus continua. Ele diz o seguinte: arrependei-vos e creiam nas boas novas. Algumas traduções, irmãos, apresentam apenas a expressão arrependam-se. Na tradução que a maioria dos irmãos usa aqui na igreja, NVI, o texto vem completo: arrependei-vos e creiam. O arrependimento, irmãos, é definitivamente exigido. O arrependimento é algo que Jesus estabelece. A tristeza genuína pelo pecado, a resolução firme de romper com o passado, são coisas que estão inseridas dentro do arrependimento. Mas a palavra usada nesse texto, a expressão usada nesse texto, aponta para dois momentos. Nós precisamos nos arrepender, ou seja, romper com o nosso passado, passar por uma mudança radical de coração, de vida, de mente em relação ao nosso passado. Mas nós precisamos também olhar para frente. Não adianta apenas nós rompermos com o passado. Nós precisamos olhar para frente. Porque quando nós rompemos com o passado e não olhamos mais para frente, não olhamos para Cristo, a nossa tendência é voltar ao passado. Você já parou para pensar em quantas pessoas até se arrependem do passado, mas não se aproximam de Cristo? O que elas fazem? Elas voltam a praticar as obras do passado. Há um lado positivo na conversão, há um lado negativo. O lado negativo é negar, é rejeitar, é abandonar o que você fez de pecaminoso no passado. Mas o lado positivo é crer no Evangelho. Essa crença, essa fé, ela implica no conhecimento de Cristo, no conhecimento do Evangelho, na concordância, em viver em concordância com o Evangelho e na confiança que Cristo pode nos salvar. Nós rompemos com o passado e agora nós cremos em Cristo, nós caminhamos para Cristo, porque nós concordamos, nós conhecemos e nós confiamos que Ele guia as nossas vidas para a salvação. Em 2 versículos, Marcos consegue a proeza de resumir a mensagem do Evangelho. Se você quer um resumo da mensagem do Evangelho, você precisa aprender Marcos 1, 14 e 15. Esse é um resumo. É um resumo da pregação de Jesus. E dentro desse resumo, existem 3 características de suma importância que nós devemos aprender, nós devemos lembrar como discípulos de Jesus que somos ou que almejamos ser. Há 3 características de suma importância nessa mensagem que precisam estar na nossa mente. Você precisa entender esses 3 pontos. E o primeiro ponto que você precisa entender é que
Os discípulos de Jesus, eles devem lembrar, eles devem saber que a mensagem que vem da parte de Jesus é exigente. O texto diz assim, versículo 15: arrependam-se e creiam nas boas novas. Nossos dias, irmãos, são dias de um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Nós ouvimos muito sobre um Jesus que não tem nada a ver com Jesus do Evangelho. Nós ouvimos muito sobre um Jesus que é um coitado. É um Jesus psicologicamente abatido, complexado. É um Jesus com síndrome de rejeição. É um Jesus carente de atenção e que precisa que você creia muito nele. É esse Jesus que nos apresentam. No final do culto, colocam um fundo musical e começam a falar assim: aceita Jesus. Você precisa aceitar Jesus. Jesus está te chamando. Como se Jesus, irmãos, estivesse num canto da parede, choroso, falando: ninguém me ama. Eu estou precisando tanto de carinho. É um Jesus coitado. Aí fala assim, o pregador fala com a voz bem mansinha: vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para... você vai negar o amor de Jesus. Como se Jesus, irmãos, fosse um adolescente emo, efeminado, trancado no quarto com a luz apagada, falando: ninguém me ama. Jesus não precisa da gente. É você que precisa de Jesus. Não é Jesus, irmãos, que tem que falar assim: me aceite. Somos nós que temos que falar: Senhor, o que faremos? Para onde eu vou se só tu tens a palavra de vida eterna? Somos nós que precisamos de Jesus. O Jesus que muitos apresentam, irmãos, também é um Jesus que não exige absolutamente nada de ninguém. Vem para Jesus do jeito que você está. Vem para Jesus. Não se preocupe. Jesus te aceita. Como se nós pudéssemos chegar na presença de Jesus e permanecermos do jeito que chegamos. Muitos apresentam Jesus como um Jesus que está cheio de amor para dar, mas que nunca vai cobrar nada. O Jesus dos evangelhos, o Jesus Filho de Deus, o Jesus o Cristo, o Messias, não é nada parecido com essas descrições. O Jesus apresentado pelos evangelistas, por Mateus, por Marcos, por Lucas, por João, tem uma mensagem firme. E como nós precisamos, irmãos, hoje, de homens que tenham essa postura firme de Jesus. O feminismo masculinizou as mulheres e efeminou os homens. O feminismo fez com que as mulheres ficassem brutas. E fez com que os homens ficassem sensíveis. Essa semana, um pastor que o Edinardo gosta muito postou sobre isso.
A gente está precisando voltar a ouvir aquelas frases assim: seja homem, homem não chora, levanta para cair de novo. Nós estamos precisando ouvir essas frases novamente. Nós estamos de firmeza. Jesus é um homem firme. Ele não é esse coitadinho que está encolhido no canto, torcendo para alguém, um cachorro abandonado, torcendo para alguém adotá-lo. Jesus é um homem firme, e a sua mensagem é firme e exigente. Arrependa-se. Creia. Com essa pequenina expressão, Jesus está afirmando que quem precisa dele somos nós. E que se nós queremos alguma participação nessa boa notícia, nessa boa nova, se nós queremos usufruir da comunhão dele, nós precisamos cumprir essas exigências. O problema, irmãos, é que nós queremos um relacionamento com Cristo, nós queremos um relacionamento com Deus, mas nós não queremos exigências sobre nós. Nós queremos que Jesus nos socorra na hora da angústia. Nós queremos que Jesus nos ajude na hora da aflição. Todos nós aqui na hora da aflição valei meu Jesus, valei meu Deus. Mas na hora que Jesus coloca as exigências, nós tiramos o corpo fora. Nós queremos ser considerados discípulos de Jesus sem cumprir as exigências dele. Nós queremos ser considerados membro do corpo de Cristo sem cumprirmos com a exigência de Cristo. E muitos de nós quer ser salvo mesmo sem cumprir as exigências de Cristo. É por esse motivo, irmãos, que no dia do Senhor muitos serão pegos de surpresa, pois eles não foram capazes de cumprir as exigências de Cristo, porque eles amaram mais a própria vida e tudo o que envolvia a sua vida do que a Cristo. Se você ama mais as coisas que envolvem a sua vida, se você ama mais a sua própria vida, o seu próprio modo de pensar, a sua própria maneira de querer viver, se você ama mais isso do que a Cristo, você não está cumprindo com a exigência de Cristo. Jesus não aceita amor dividido. Muitos naqueles dias não serão salvos porque não foram capazes de cumprir com as exigências de Cristo, pois amaram mais os seus pecados do que a Cristo. Perceba, irmãos, que a exigência que nós tratamos aqui nessa noite não foi pronunciada por nenhum apóstolo. Não foi pronunciado por nenhum discípulo de Jesus. Sabe quem disse essa exigência? O próprio Jesus. Não foi, irmãos, não foi a igreja que criou essa exigência. Ah, pastor, foi a igreja que inventou essa regra. Não são, irmãos, regras inventadas por homens, não. É a exigência de Jesus. Arrependam-se e creiam. Essa exigência não é algo impossível de ser cumprido. Essa exigência, irmãos, não é pesada demais. Você sabe por quê? Porque ela envolve vida eterna. Você já percebeu, irmãos, que todos nós somos capazes de muitas coisas para sobrevivermos?
Ah, meu irmão, tem gente que não gosta de comer fígado de jeito nenhum. Mas se tiver só fígado, irmãos, não precisa ter nem cebola para fritar. A gente frita o fígado e come ele. Se você passar 4 dias num lugar sem comida, 3 dias num lugar sem comida nenhuma, e aparecer só fígado frito para você, você vai comer. Porque a sua natureza, o seu corpo vai querer dizer para você, eu preciso me alimentar, eu preciso ser salvo, eu preciso me salvar. Nós fazemos coisas para sobreviver, irmãos, que a gente imagina que é incapaz de fazer. Você já correu de cachorro quando você foi roubar manga na casa do vizinho? Ah, meu irmão, eu nunca aprendi a pular muro. David, não me chama para subir em muro, nem subir em árvore. Pai, pensa no homem ruim de fazer essas coisas, ainda mais agora com esses 100 quilos aqui. Uma vez menino, você sabe que a manga do vizinho sempre é mais bonita, né? Ô moço, tinha um pé de manga na minha casa, Mariné. Para que eu fui na casa do vizinho? Mas é porque na casa dele tinha umas mangas coração de boi. É uma manga bonita demais. E tinha um pastor alemão lá. Mas eu quis me arriscar, Gleito. E eu pulei. E eu peguei a manga. E eu botei na camisa, dobrei a camisa aqui. E era cheio de folha seca no chão. Qualquer movimento a gente ouvia. Mas esse cachorro, cachorro. Parecia que ele voava. Parecia que ele passava por cima das folhas. Quando eu vi, irmão, aquele cachorro estava vindo. Mas as mangas eu não larguei. Eu já estava com as mangas mesmo. Quando chegou perto do muro, eu joguei por cima do muro a manga. Eu bati a mão naquele muro e pulei. E eu caí em pé do outro lado. Porque na hora do aperto, na hora que a nossa vida está em risco, nós fazemos coisa, meu irmão, que a gente não acredita. É por isso que essa exigência de Jesus não é pesada. Porque ela mexe com vida eterna. Ela mexe com condenação eterna. Em outras palavras, se nós não cumprimos com essa exigência, irmãos, a nossa vida está em risco. Correr, pular, jogar a manga, fugir do cachorro, não foi nada. Porque a minha vida era mais preciosa. Então por que nós rejeitamos essa mensagem, irmãos? Por que nós rejeitamos essa exigência de Jesus? Jesus é o pregador que anuncia a exigência que ele mesmo criou, e ele também anuncia a consequência de rejeitar essa exigência, e ele mesmo cumpre com o resultado daqueles que cumprem com essa exigência. Ele mesmo recompensa quem cumpre com a exigência. Esse é o conteúdo da mensagem de Cristo. Arrependam-se, creiam, chegou o tempo, o reino dos céus está próximo. Quando nós conhecemos esse conteúdo da pregação de Jesus, nós temos um bom parâmetro para avaliar se um lugar realmente prega o genuíno evangelho. Quando eu estava fazendo esse sermão, eu estava pensando sobre isso. Como nós podemos analisar, irmãos, se é nessa comunidade que nós nos congregamos, se prega o verdadeiro evangelho? Como é que nós podemos analisar, irmãos, se outra comunidade, que até a gente chama de irmã, de fato prega o evangelho? Nós precisamos analisar a pregação daquele lugar. Se a pregação daquele lugar mostra essas exigências, se ela chama ao arrependimento, se ela chama para colocarmos a confiança em Cristo, se ela nos chama, irmãos, a abandonarmos os nossos pecados, então ali tem uma verdadeira pregação do Evangelho.
eu quero dizer para vocês que definitivamente não nos faltam opções de pessoas que afirmam pregar a palavra de Jesus. Mas será que essas pessoas passam no teste do conteúdo? Será que se nós analisarmos o conteúdo da pregação delas, nós vamos encontrar fé e arrependimento? Mas há um segundo ponto, que como discípulos de Jesus nós devemos lembrar. A mensagem que vem da parte de Jesus é abençoadora. Ela é exigente. Ela exige. Mas ela também é abençoadora. A exigência de Jesus, Gleidson, não é uma exigência pesada demais, não é alta demais. Porque ele exige, mas ele recompensa. Ele mostra o que nós temos que fazer, mas ele mostra o resultado se nós cumprirmos com isso. Coisa boa, irmãos, é nós sermos recompensados por aquilo que nós fazemos, não é? É coisa boa. Ah, irmão, isso é uma coisa boa, nós sermos recompensados por aquilo que a gente faz. Tem coisa melhor. É por isso que quando a gente pega... Você lembra do seu primeiro salário? Você lembra o dia que você pegou o seu primeiro salário na tua mão? Que você pegou assim ele, você falou assim: eita, é meu. Trabalhei o mês todinho. Eita. E aí a gente fala: eu vou comprar uma casa, vou comprar um carro, no outro, recebe no dia 15, no dia 16. A gente fala: onde foi? Mas, irmãos, é uma sensação maravilhosa. É uma coisa maravilhosa, irmãos, nós sermos recompensados pelo nosso trabalho. É ou não é, irmãos? É. E quando nós somos bem recompensados, ainda é melhor. Jesus mostra exigência. Mas Jesus vai dizer o seguinte: olha, se vocês cumprirem com a exigência, vocês também serão abençoados. Porque a mensagem que eu apresento para vocês é abençoadora. Aí alguém está perguntando: mas quais são essas boas notícias? Quais são essas recompensas? Será que se eu crer em Cristo e me arrepender dos meus pecados, então vou ficar rico? Será que se eu crer em Cristo e eu me arrepender dos meus pecados, eu que não tenho nenhum carro, daqui uns dias vou pedir a oportunidade para dar o testemunho e falar: irmão, não tinha nenhum carro, mas eu criei, me arrependi e agora eu tenho 3. Será que é isso? Será, irmãos, que Jesus está dizendo o seguinte: se vocês crerem e se arrependerem, todos os seus problemas vão acabar? Não é nada disso que Jesus está prometendo. Se nós acompanharmos dentro do Novo Testamento a palavra evangelho, boas novas, salvação, nós vamos poder compreender o que Jesus estava anunciando como recompensa, como bênção para nós. Em primeiro lugar, quando Jesus fala sobre boas novas ou boa nova, ele se refere à verdade. A primeira bênção que nós recebemos ao crer em Cristo, ao nos arrepender dos nossos pecados, é pararmos de correr atrás da verdade. Você sabe, irmãos, por que existem tantas religiões? São os homens correndo atrás da verdade. A verdade está nas vidas passadas. A verdade está nas religiões afro. A verdade está nas religiões asiáticas. A verdade está no materialismo. A verdade está no racionalismo. Os homens procurando a verdade. Mas quando nós cremos em Cristo e nos arrependemos do pecado, nós encontramos a verdade. Não precisamos mais correr atrás de verdade nenhuma, porque Cristo é a verdade. Ele mesmo diz: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Se você procura um caminho, você precisa crer em Cristo e se arrepender dos pecados, porque Ele é o caminho. Se você está atrás da verdade, você precisa crer em Cristo, arrepender dos seus pecados, porque Ele é a verdade. E se você quer a vida eterna, você precisa crer em Cristo, se arrepender dos seus pecados, porque Ele é a vida eterna. Que bênção, irmãos! Não somos mais pessoas que corremos sem rumo. Não somos mais pessoas que não sabemos onde vamos chegar. Eu e você, irmãos, sabemos onde vamos chegar. O nosso lar não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Nós não somos parte desse mundo. O nosso lar nem nesse mundo é. O nosso lar, irmãos, é na glória futura com Cristo Jesus. Então nós já sabemos o fim da nossa jornada. A gente só espera chegar a esse fim. Em segundo lugar, essa boa notícia, essa bênção que nós encontramos em Cristo, essa segunda bênção que nós encontramos dentro das boas novas, é esperança. Não havia esperança nenhuma para nós, irmãos. Cada um de nós aqui, irmãos, antes de Cristo, vivíamos sem esperança. Porque todos nós, irmãos, vamos nos apresentar perante Deus um dia. Todos nós. E todos nós, irmãos, seremos culpados dos nossos pecados, porque todos pecam. O problema é que não havia esperança para nós, porque a nossa conta com Deus é alta demais. Você já ouviu aquela frase assim? Devo, não nego, pago quando puder? Com Deus não funciona. Você deve, não tem como você negar e você não vai pagar nunca. Em relação aos nossos pecados, o dito melhor é: bota na conta do Abreu, se ele não pagar, nem eu. Porque ninguém pode pagar pelos nossos pecados, não há esperança para nós. Quando nós nos apresentarmos perante Deus, nós vamos poder dizer assim: olha Deus, eu fui pecador, mas a minha mulher era bem crente. Olha Deus, rapaz, tu conheceu minha mulher, Deus? Pense numa mulher, vai mulher, ó Deus, enquanto eu era caba ruim, minha mulher era crente demais. Minha mulher orava, Deus, minha mulher insistiu comigo. Sabe o que Deus vai dizer? Tua mulher não pode pagar nem a conta dela, quanto mais a sua. É grande demais, não tem esperança. Nós não podemos recorrer a ninguém. Nós não vamos poder, perante Deus, falar: Senhor, manda que alguém me socorra. Nós não podemos falar: e agora quem poderá me defender? Não havia esperança para nós, irmãos, porque o nosso caminho era para o inferno. Se faz tempo que você não ouve sobre o inferno existe, e se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, é para lá que nós vamos. Ninguém vai ser lançado por Deus no inferno, não. Cada um que foi para o inferno vai porque não se arrependeu dos seus pecados. A boa notícia, irmãos, é que há esperança. A esperança é Cristo Jesus, nosso Senhor. Os nossos corações desesperançosos não precisam mais disso, porque a bênção que nós recebemos é a esperança. A boa nova de Jesus é que nós temos paz com Deus agora. É uma terceira bênção. O homem, irmãos, está em guerra com Deus, e Deus está irado com o homem. Há uma inimizade entre nós e Deus, enquanto nós não nos convertemos a Cristo. E essa inimizade, ela é impossível de ser solucionada por outro meio a não ser Cristo.
A boa notícia é que a ira de Deus foi extinta. A ira de Deus foi extinta em relação às nossas vidas. Deus não está mais irado sobre nós, porque Cristo bebeu o cálice da ira. Toda a gota do cálice da ira de Deus foi absorvida por Cristo Jesus. É por isso que Paulo pode dizer: já não há mais condenação contra os escolhidos de Deus, porque é Deus que nos justifica. O cálice não foi bebido pela metade. Quando Jesus diz: afasta de mim esse cálice, Pai. Pai, se for possível, Pai, Pai, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. A vontade de Deus é que Cristo bebesse toda a taça da ira de Deus. Toda a taça. Então agora nós podemos ter paz com Deus. Você pode ter paz com Deus. A sua alma pode encontrar paz em Deus. Você pode encontrar paz com Cristo. Você pode ter comunhão com Deus, porque não tem mais ira, não tem mais raiva. Mas há um terceiro aspecto que nós devemos lembrar como discípulos de Cristo que nós somos. A mensagem que vem da parte de Deus, irmãos, é urgente. Jesus diz no versículo 15: o tempo é chegado. É urgente. Você já parou para pensar, irmãos, como nós somos procrastinadores? Gente que empurra as coisas com a barriga. Vou te dar um exemplo que serve para nós homens. Queimou a lâmpada. O que a gente faz? Depois eu troco. Amanhã eu troco. Um mês depois, aí a mulher vem e fala: rapaz, você não trocou essa lâmpada ainda? A gente fala assim: rapaz, tenha paciência. Nós empurramos com a barriga. Você quer ver um exemplo? Segunda-feira que vem, depois das férias, eu vou começar o meu regime. Quem quer começar regime, irmãos? Começa na quarta. Não é assim, David? Segunda-feira eu vou para a academia. Aí já vai na academia, passa o cartão, paga logo 6 meses de academia. Henrique, o dono da academia. A gente fala: não, segunda eu vou, quarta eu vou. Saúde. Não é assim com a nossa saúde, irmãos? As irmãs não fazem uma mamografia. A última vez que foram no ginecologista, não sabe quando foi a última vez. Mas nós vamos para o médico quando? Meu irmão, apareceu alguma coisa estranha. Corre para o médico. Nós empurramos com a barriga. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Não. Olha, amanhã eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou ler todo dia amanhã. Não. Não, eu vou orar. Não, olha, eu vou orar todo dia. Não, terça-feira. Não, olha, quando eu mudar de emprego, as coisas vão melhorar. Aí eu vou ter tempo. Não, hoje eu sou empregado, mas quando eu for patrão, está resolvido. Quando eu for patrão, meu irmão, todas as noites vão ser para o Senhor Jesus. Aí quando é patrão, fala assim: rapaz, agora eu tenho funcionário, não posso fechar. A gente sempre empurra as coisas com a barriga. Nós somos profissionais, e brasileiro é mais profissional ainda. Não, depois eu arrumo meu título. Não, rapaz, depois eu arrumo esse negócio da carteira. Não, depois eu faço isso. Posto de renda? Dá tempo ainda de eu declarar. Fazer a biometria? Ainda dá tempo.
Meu irmão, faltam 2 dias para... E meu Deus, cadê meu documento? Cadê meu documento? Cadê meu documento? Eu perdi meu documento. Mulher, cadê meu documento? O problema, irmãos, é que esse tipo de atitude, na maioria das vezes, nos prejudica. Porém, em relação à vida espiritual, a procrastinação é ainda pior. Porque ela nos mantém afastados de Deus. Não pense que você tem comunhão com Deus se você vive empurrando a tua vida espiritual com a barriga. Você não tem. Não adianta você falar assim, Deus está comigo. Ou postar no Facebook, Deus no controle. Deus na frente sempre. É verdade, muitas vezes Deus está lá na frente. E a pessoa está atrás. Porque ela não tem comunhão com Deus. Porque ela empurra com a barriga. Depois eu vou ser crente. Depois eu vou abandonar meus pecados. Depois eu vou mudar de atitude. Depois eu vou ter comunhão com Deus. Depois eu vou ter mais firmeza. Quando as coisas melhorarem, eu vou ser mais firme. Quando eu tiver mais tempo, eu vou dar um jeito. Quando isso acontecer, eu vou resolver. Sabe o que acontece, irmãos? Nós empurramos com a barriga, mas a pregação de Jesus é urgente. Ele diz, o tempo é agora, o momento é agora, chegou o tempo, é agora que tem que ser feito. O escritor aos Hebreus diz a mesma coisa. Ele diz, no capítulo 4, citando o salmista, da seguinte maneira, hoje, se ouvides a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. É hoje. Não é amanhã, não. Não é depois, não. Sabe por quê, irmãos? Porque o amanhã nem existe ainda. Só existe na mente de Deus. A mensagem é urgente. O tempo é chegado. O tempo é agora. Arrependam-se. Creiam. Jesus, o Deus pregador, não perdeu tempo. Logo que foi para Galileia, começou a pregar. Sua mensagem era exigente, mas ao mesmo tempo era abençoadora. Era uma mensagem exigente, abençoadora e urgente. É agora, é hoje. A mensagem continua sendo a mesma. Ela não mudou e não mudará. Quando a mensagem muda, deixa de ser evangelho. E se é um outro evangelho, é uma palavra não de bênção, mas sim de maldição. Portanto, se a mensagem de Cristo, do Jesus, o Deus pregador, se ela é exigente, abençoadora, urgente, e se ela não vai mudar, nós precisamos urgentemente cumprir com a exigência de Jesus, para que nós possamos desfrutar da bênção de ter comunhão com Ele.